Veio de Roma, e isso não foi um grupo de homens, não foi uma organização política, foi uma instituição religiosa. Foi uma igreja que está assentada sobre 7 montes, com um homem que tinha poder de controle sobre todo o mundo lá. Exatamente correto. E descobrimos que ela era uma mulher e a retratou claramente, não tomando minha própria interpretação, apenas lendo a Bíblia, que não há nenhum outro lugar no mundo, nenhuma outra cidade no mundo que reina sobre toda a terra. Em toda a nação, aquele veio de romanismo penetra como nos 10 dedos da visão de Daniel, e descobrimos que aquela era a cidade do Vaticano. No mínimo, uma dúzia de leais católicos sentados aqui a noite passada. Eles se sentaram quietos e ouviram. Eles são sinceros, eles estão com fome. Agora, não se pode argumentar com um sacerdote. Ele não argumentará, porque um sacerdote... Se a igreja diz qualquer coisa diferente da Bíblia, a igreja está certa. Para mim, a Bíblia está certa e a igreja está errada. Está vendo? Não se pode argumentar com eles. Não tem jeito de argumentar, não tem jeito de discutir ou debater, porque eles creem o que a igreja diz, assim é. Assim é o que a igreja diz, não importa o que a Bíblia diga, é o que a igreja diz. Eles creem na igreja, nós cremos na Bíblia. Agora descobrimos que ela foi chamada, a igreja era uma mulher, e ela foi chamada pela relés e vulgar palavra meretriz, e então ela era a mãe das prostituições. E descobrimos que a Igreja Católica foi a primeira igreja-mãe. Ela é exatamente o que ela disse que era. Ela é a primeira igreja que já foi organizada. Quando Deus alguma vez organizou a religião, isto foi a Igreja Católica. A primeira organização que alguma vez foi organizada no mundo da religião cristã. A Igreja Católica. Agora... E então, finalmente, ela foi a mãe das prostituições. Ela deu à luz igrejas depois dela porque elas não podiam ter sido meninos. Elas tiveram que ser meninas. E descobrimos que a igreja protestante é um produto da igreja católica. Esquadrinhando as escrituras e olhando em seu livro de história, vemos que a igreja protestante é o produto. E os protestantes não podem ralhar com a igreja católica porque, de ambos, diz que são prostitutas e meretriz. Isso é vulgar, mas isso é assim diz o Senhor. Isso mesmo. Observem então, ele disse, façamos, nos Estados Unidos eles disseram, façamos uma imagem à besta. Se a besta era um poder e o poder era uma organização, não tomando teoria agora, essa é a palavra de Deus. A organização da Igreja Católica os organizou juntamente e fizeram um de acordo, e sentaram juntos o que eles chamam os pais primitivos e organizaram a Igreja Católica e fizeram um ritual e o que eles criam e o que eles ensinariam, uma fé universal. E impuseram isto ao povo através de punição. E então, quando Martinho Lutero saiu, vendo o Espírito de Deus guiá-lo para fora, ao invés de deixar o povo permanecer livre, ele organizou a igreja. Uma imagem semelhante à besta, um poder político semelhante a ela. Ao invés de deixar o povo caminhar na medida em que Deus dá luz, eles se organizaram sob uma disciplina. E eles têm que permanecer naquela disciplina. Deus se mudou diretamente para a igreja metodista. Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo. O Espírito Santo com eles ensinando santificação. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem à besta. Isso mesmo, um poder político organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz, à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. Eles os fizeram parar naquela era. Aquela foi uma ótima luz para lá. Aquela foi a luz para a igreja de Pérgamo. Mas e a igreja de Filadélfia? Essa é uma outra luz. Mas vejam vocês, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, de todos os modos. Mandou sair um homem chamado John Wesley. Lutero não pôde seguir isto porque ele não cria nisto. Ele já estava organizado aqui atrás. Então John Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição. Era tempo para esta era da igreja entrar. Deus enviou o grupo pentecostal. Saíram aqui com o batismo do Espírito Santo. Os metodistas disseram,
Oh, não podemos acompanhar isso. Não cremos naquela bobagem. Oh, não, porque esta é a luz em que eles estavam caminhando aqui. Aqui é a luz para este aqui agora. Estamos indo na direção do pôr do sol. Recordam o que o profeta disse? Será um dia que será nublado, nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. A luz que uma vez brilhou na região oriental para os judeus, no Oriente, os judeus são um povo oriental, está brilhando sobre os gentios a mesma luz, o mesmo Espírito Santo, nos últimos dias por aqui, o mesmo batismo do Espírito Santo. Temos atravessado todas estas eras aqui, onde não é nem luz, nem tempo de escuridão, mas um dia nublado, obscuro. Mas bem aqui, a luz brilhou exatamente do mesmo modo como lá. É por isso que ele era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica, alfa, ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. Aí está! Espero que vejam isto e recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia, isto é, membros de igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Eles rejeitam a luz e não sobra nada senão trevas. Isso mesmo, tanto católicos como protestantes. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas prostitutas. E estas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens da luz daquele dia, e elas se organizaram, e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. A Bíblia diz que sim, a besta e uma imagem à besta, a letra do seu nome, e assim por diante. Como estudamos a coisa toda a noite passada, e a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem de Roma. Estava lá em Roma e era aquele que foi e já não é, e já não é, um papa após outro, e vai à perdição. E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz algumas meninas. Elas eram virgens a princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram, e então elas começaram a atuar como prostitutas e regressaram fazendo a mesma coisa que sua mamãe faz. Exatamente. Deixem-me dizer-lhes uma coisa, mulheres. Ouçam, vocês talvez não tenham tanta confiança em mim agora quando censuro estas coisas, e não é para feri-las, é para ajudá-las. Mas quando se vê pessoas, as igrejas hoje, permitindo suas mulheres, agora eu vou chegar aos homens também, mas permitindo que suas mulheres façam da maneira que fazem hoje e professando o cristianismo, eu não censuro vocês, mulheres. Eu o farei depois de hoje à noite. Mas vejam, eu não censuro vocês, mulheres, agora. Mas, minha irmã, muitos destes professores de seminário aqui em cima, ou professores de cemitério, ou o que quer que você chame isso, de algum lugar aqui de cima, estão apenas deixando vocês caminharem nessa desilusão. A Bíblia diz, eles eram cegos, guiando os cegos. É verdade. Agora, e Jesus, vendo isto e sabendo que algumas daquelas igrejas protestantes caminhariam até o portão de luz e se afastariam, Jesus, em Mateus 24, disse que seria deste modo. O anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Agora veja, romanismo, catolicismo, golpeou alguns de vocês protestantes na cabeça, mas um homem que tenha um pouquinho de graça em si, conheça um pouco acerca da Bíblia, ele evitará e se afastará. Isso mesmo, sua fascinação é negra para ele. Ele sabe que aquilo não tem nada, toda aquela coisa que ensinam. Não há nenhuma escritura para isto. De vez em quando eles acertam um pouquinho. A maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela. Isso mesmo. E a primeira, Satanás falando com Eva, ele falou muita verdade. Mas ele tinha como que a essência disto. Ele tinha uma mentira que a condenou e arruinou a geração inteira, a criação inteira. Isso mesmo, é preciso observar isso. Tem que vir a ser verdade aqui e verdade aqui,
verdade aqui e verdade lá. Cada pedacinho disto a verdade, alinhando-se igualmente do começo ao fim. E então, como as pessoas podem ver que a igreja primitiva lá atrás foi acesa com aquele castiçal, e então por aqui vem a mesma coisa acontecer que aconteceu lá atrás. E a palavra de Deus dizendo que seria Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. E rejeitam isto? Isso serve para mostrar que eles rejeitaram a luz e estão caminhando em trevas. A única coisa que restou. É verdade, meu irmão.